Alô, 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 boa tarde, boa noite. Oi, alô, oi, Luciana, seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Depois das 6 eu sempre tenho essa dúvida. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, sejam bem-vindos. Guilherme Silva por aqui. Guilherme, consultor de micro e pequenas empresas. E hoje a gente está se preparando para poder falar com vocês sobre 5 ferramentas financeiras essenciais para o seu negócio. Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos. E aí, pessoal, bem-vindo, todo mundo bem-vindo. E durante essa nossa live de hoje, qual que é o objetivo dessa live? O objetivo dessa live é fazer você entender que você precisa controlar as finanças da sua empresa, que você precisa ter ferramentas que te deem números e relatórios para analisar e tomar decisão. Porque você, como empreendedor, como empresário, você precisa tomar decisões. E as decisões não podem ser tomadas no achismo, não podem ser tomadas com os olhos fechados. Boa tarde, sejam bem-vindos quem está entrando por aí. Guilherme por aqui. E para quem ainda não me conhece muito bem, tá? Eu sou administrador de formação, consultor empresarial com MBA, especialização em finanças e pessoas. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. E nos últimos 15 anos eu me dediquei ao mundo corporativo, tá? A ser gestor de empresas no mundo corporativo, nos bastidores, nos últimos 7, 8 anos, por aí, tá? Com uma grande player do mercado, que é a Sabrina, muitos de vocês devem conhecer. E a partir de agora, eu estou aqui, junto com vocês, no mundo do empreendedorismo, para que a gente possa fazer acontecer. E a minha missão é fazer com que você, micro e pequeno empreendedor, dê um passo com segurança. Entendam que você precisa gerir a sua empresa e que para dar o próximo passo, para crescer, você precisa olhar para as finanças, olhar para as pessoas, olhar para as estratégias. Tá certo? Então, vamos lá. Quais as ferramentas que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos abordar 5 ferramentas, que foram as 5 que eu coloquei no post lá, que é o fluxo de caixa, que é a planilha de precificação, que é a DRE, que é o balancete e que é a curva ABC. São 5 ferramentas que você precisa ter aí. Algumas delas não são obrigatórias, por exemplo, o balancete não é obrigatório, mas é legal fazer. O DRE não é obrigatório, mas é legal fazer. E falando em DRE, gente, já vi muitas empresas aí usando um sisteminha, tá? E elas declaram aquilo como DRE. Não, a planilha de DRE, ela é uma planilha um pouco mais complexa, mas que traz informações reais sobre a saúde do seu negócio e principalmente te mostra sobre lucratividade. E aí tem uma grande diferença aí entre margem de lucro e lucratividade, que a gente vai falar disso no meio do nosso bate-papo aqui hoje, no meio da nossa live. Então, se você trouxe aí caneta e papel, está na hora de começar a entender por que você deve usar. E quem está aí, sejam bem-vindos, quem chegou depois da nossa apresentação. Quem está aí que usa fluxo de caixa? Tá? Vocês podem falar. O áudio e a imagem tá ok, tá boa também, tá chegando certinho para todo mundo. E todo mundo me ouve bem, me vê bem. Como é que tá? E aí eu quero saber de vocês, quem usa fluxo de caixa, quem já fez a análise de fluxo de caixa, quem conhece a ferramenta de fluxo de caixa. Tá? Áudio e imagem boa, perfeito, que bom, que bom. O que é o fluxo de caixa, gente? O fluxo de caixa é uma ferramenta interessantíssima, tá? E ela vai ajudar você a entender o seu negócio em 3 partes.
ela vai te ajudar a entender o seu negócio olhando para o passado, olhando para o momento presente e olhando para o futuro. Porque é lá no fluxo de caixa onde você vai colocar essas informações financeiras, de tudo que foi pago, de tudo que está sendo pago, de tudo que vai ser pago no futuro. Em contraponto, você vai fazer isso também para o recebimento. Então, tudo que já foi recebido, tudo que está sendo recebido e que tem a receber no futuro, tem que estar lá no seu fluxo de caixa. E essa é a função do fluxo de caixa. Guilherme, eu uso o sistema. Se você usa o sistema só para emitir nota fiscal, eu sinto te informar que você está jogando o dinheiro da sua empresa fora. Por quê? Porque quando você faz a aquisição de um sistema desse, você faz um investimento. E esse sistema provavelmente faz fluxo de caixa, faz controle de estoque, entrada e saída, faz balancetes para você, te ajuda no balanço patrimonial, emite nota fiscal, faz cadastro de clientes. Só que eu listei 7 ou 8 funcionalidades. Só que muitas pessoas só usam o sistema para emitir nota, o que é um erro. E é aí que eu falo que você está jogando dinheiro fora por só emitir nota com o seu sistema. Tá? Então, quando você faz o fluxo de caixa dentro do sistema, esse é um fluxo um pouco mais automático e mais fácil. Por quê? Porque as saídas são registradas automaticamente. E as entradas, você vai dar a entrada com a nota ou pelo arquivo XML ou digitando manualmente, para que o sistema possa fazer o equilíbrio ali de entradas e saídas. Agora, quando você faz isso pelo Excel, tá? Obrigatoriamente, você tem que lançar diariamente todas as saídas e todas as entradas. E todas as previsões de pagamento e todas as previsões de recebimento. E por que o fluxo de caixa é importante? Ele vai te ajudar a entender sobre o seu capital de giro. Por exemplo, na próxima semana eu tenho 5 mil reais a pagar aos meus fornecedores. Como é que está o caixa essa semana? Como é que está a minha previsão de recebimento? Olha, previsão de recebimento para a próxima semana eu tenho 3.500. Então tem um déficit aí de R$1.500. Se você hoje faz isso no achismo, você vai ficar aí eternamente passando aperto, passando apuro, tá? Por não usar uma ferramenta básica e simples que te ajuda a ter uma visão gerencial do seu negócio, uma visão 360, que é como eu gosto de falar. Além disso, gente, onde que o fluxo de caixa vai te ajudar? A eliminar custos desnecessários. Por exemplo, há pouco tempo atrás, nós atendemos um cliente nosso de consultoria. Ele tinha conta em 3 bancos. E ele pagava mensalmente, eu me lembro exatamente do número, R$712 de taxas bancárias para manutenção de conta. E sabe o que acontece? Ele nunca tinha analisado o fluxo de caixa dele. Ele tinha um sistema que era bem alimentado pela assistente financeira dele, auxiliar financeiro lá da empresa dele. Só que ele nunca tinha feito uma análise do fluxo de caixa dele. E quando a gente bate o olho e o seu fluxo de caixa está bem classificado, você consegue entender e fazer essa análise de como diminuir custos. Então, qual foi a ação dele em cima disso? Entrar em contato com os bancos, negociar ou pedir isenção, enfim. Na próxima semana, quando a gente encontrou novamente, de 712, ele estava pagando cerca de R$200, não me lembro exatamente quanto que ficou entre os 3 bancos para ele. Ou seja, R$500 de economia por mês. Só que aí, qual que é o grande lance das finanças que você tem que se habituar a fazer quando você está falando de finanças e quando você está falando de reduzir custos? O grande lance é sempre
usar um período que é o período anual, de 12 meses. Então, se você pega R$ 500, hoje, que é muita grana, e você pode considerar pouca aí, né? Depende muito do que você está analisando, no fim do ano, no fim de 12 meses, são R$ 6.000. E com R$ 6.000, o que você faz? Você paga colaborador, você investe em estoque, você investe em publicidade e propaganda, você investe em tecnologia, você investe em equipamento, você gera mais caixa para sua empresa. Tá? E tudo isso só foi possível porque havia um fluxo de caixa bem preenchido e a gente pôde analisar conta a conta daquilo ali. Guilherme, o que é analisar as contas? É o seguinte, quando você faz o fluxo de caixa, você precisa classificar o que você está lançando. E o que é classificar o que você está lançando? Por exemplo, pessoas. O que você gasta com pessoas? Você vai classificar impostos, benefícios, salários, né? Benefícios é vale transporte, vale alimentação, cesta básica. O que você vai fazer? Então você vai fazer essa classificação. Você vai classificar ali manutenção, né? Formatar o notebook. Tudo isso tem que ser classificado. Tá? E uma classificação que você nunca deve usar no seu fluxo de caixa é a despesas gerais. Então anota isso aí, grava isso aí, porque se você faz um fluxo de caixa, ou se você não faz e agora vai se interessar a começar a fazer, nunca use a classificação de despesas gerais no seu fluxo de caixa. Por quê, Guilherme? As despesas gerais, eles sempre são custos os quais você nunca consegue saber na hora de analisar. Então, quando você pega lá, foi gasto nesse mês, sei lá, R$ 1.500 com despesas gerais. Só que, dentro desses R$ 1.500, que são despesas gerais, você não identifica, você não consegue saber aonde esse dinheiro foi. E aí está um dos grandes ralos da sua empresa, que é agrupar a marmita que você compra hoje, R$ 50 que você tirou para o seu bolso porque você não tem um Prolabore e você pegou para fazer alguma coisa, o pagamento de um fornecedor pequenininho que fez algum serviço para você, o eletricista, o encanador, o pedreiro, tudo isso tem que estar classificado. Se você não classifica, você não vai lembrar depois para onde esse dinheiro foi. Então, classifique todas as contas dentro do seu fluxo de caixa como entradas, tá? Saídas, pessoas, manutenção, impostos. E aí você pode ir dando ali, tá? O seu toque para entender diariamente quando você for olhar o fluxo de caixa, quando você for abastecer ele. Porque ele tem que ser abastecido diariamente, viu, gente? Eu costumo falar isso aí, que fluxo de caixa é igual tomar banho. Tem que ser todos os dias para que você possa não perder a informação, porque de fato, a gente não lembra nem o que a gente almoçou hoje. Então, precisa ser diariamente. E aí, o que acontece? Você precisa cuidar do financeiro da sua empresa. Porque se você não cuida do financeiro da sua empresa, isso afeta você, CPF, também. Que muitas vezes um dos grandes erros básicos do empreendedor quando está começando o seu negócio, e até quando ele já tem uma jornada maior, um dos erros básicos é não separar CPF de CNPJ. É não entender que o CNPJ tem a vida dele próprio e que o CPF tem a vida dele própria. Cada um deve ter o seu dinheiro para poder receber e gastar, tá? De maneira responsável. Então, quando um está com problema, o outro também está com problema. E esse é um problema que a gente sofre cronicamente, porque na escola a gente não aprende educação financeira. Então a gente tem essa dificuldade de cuidar das finanças da empresa. Por quê? Porque geralmente a gente teve essa dificuldade na educação.
a gente teve essa dificuldade em casa. Compreenderam essa parte do fluxo de caixa? Então, uma coisa importante para vocês gravarem é o seguinte: o que quebra a empresa são dívidas a curto prazo. Se você tem uma dívida a curto prazo, você tem que se preocupar muito com ela. Porque você vai precisar fazer caixa, você vai precisar vender e pagar. Se essa dívida é a longo prazo, você ainda tem um prazinho para pensar. Então tomem cuidado com as dívidas a curto prazo. Tá? Porque se você não tem um instrumento gerencial para poder analisar, você vai ter muitas dificuldades, tá? Para poder crescer de maneira sustentável e não deixar a sua empresa ir para o buraco. Tá bom? Então, fluxo de caixa. Se está sobrando dinheiro, você olhando para ele, consegue entender o que você vai fazer. Se você vai investir, se você vai pôr dinheiro para o caixa, deixar dinheiro no caixa, tá? Se você pode contratar, se está na hora de contratar. Se não tem dinheiro, você olha e tem dificuldade, você também consegue tomar a decisão na hora. E uma decisão mais assertiva, baseada na informação que está ali na sua frente, uma informação confiável, tá bom? E é nessa hora, gente, que a gente separa aí os homens dos meninos. Eu converso com muitos empreendedores que realmente são pequenos, que às vezes é eu presa, tem um colaborador, 2 colaboradores. E tem uma dificuldade do empreendedor em se classificar como empresário. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Tem uma dificuldade do empreendedor de se classificar como empresário. E vocês já perceberam que os grandes empresários, eles falam em números, eles falam em faturamento, eles falam em fluxo de caixa, eles falam em DRE, eles falam em projeção financeira, eles falam em investimentos. E qual que é a sua diferença para eles? Talvez seja o porte da empresa. Mas além de empreendedor, você tem que tomar e vestir a roupa de empresário também. Quando você veste a roupa de empresário, você consegue entender, tá, que o caixa da empresa não é um caixa eletrônico. Você precisa ter o seu salário. Você precisa entender que você é um CPF e a empresa é um CNPJ. E você começa a entender que, como eu disse, é uma palavra que eu gosto muito, que dar sustentabilidade à sua empresa é fundamental para que ela possa crescer de maneira sustentável e que possa te dar o salário que você espera um dia, o número de empregos que você espera gerar, mas que principalmente a perpetuar o seu negócio aí no mercado. Então, esse é o grande lance e essa é a grande sacada de ter um fluxo de caixa bem preenchido diariamente, com informações corretas e confiáveis. E aí a gente esbarra no grande, vou dizer, na grande desculpa que as pessoas sempre falam: Guilherme, eu não tenho tempo para fazer isso. Peraí, não existe eu não tenho tempo. Tá? Porque, por exemplo, o que você fez hoje que você não conseguiu preencher o fluxo de caixa? Por exemplo, hoje o meu dia estava todo planejado, minutado, com reunião, com atendimento, com a live de hoje, com geração de conteúdo. E eu consegui cumprir a minha agenda do dia. Tá? Se você não tem tempo para cuidar do que é seu, para cuidar do seu negócio, quem que você acha que vai fazer isso por você? Então fica essa reflexão, que é essa mudança de carcaça, essa mudança de coraça, aí, de couro, de roupa, como você queira chamar, que é mudar
a mentalidade para ter uma mentalidade de empresário. Porque, gente, por que vocês estão aqui hoje? O empresário, a empresa quer lucro, a empresa precisa de lucro. E se a empresa precisa de lucro, você precisa ter custos baixos, tá? Vendas boas, uma margem de lucro legal, para que possa sobrar dinheiro no fim do mês, tanto para a empresa e quanto para você. E aí, eu espero que a gente tenha sido claro em relação ao fluxo de caixa, porque a gente vai passar agora para a importância, né? Uma das dores maiores. Quem tem problema com precificação aí? Quem está aí e tem problema com precificação? Comenta aí para mim, por favor. Tá? Quem tem problema com precificação de produto. Por quê? Porque outra planilha fundamental e essencial para o seu negócio é a planilha de precificação. Dá para poder fazer sem planilha? Dá, se você tiver um sistema, se você já tiver o seu mercado definido. Tá? Então, ó, problema de precificação, já tem gente por aqui. Tem mais gente aí com problema de precificação? E o grande lance da precificação é o seguinte: por que você não consegue precificar corretamente? Primeiro, Jéssica, aprendi com você a precificar. Jéssica, que bom. Muito feliz em ver isso aí. Espero que você esteja tendo aí lucros aí. Nina também aprendi com você. Gente, precificar é uma metodologia. E quando você aprende como fazer e aprende os recursos que você precisa ter para poder precificar, tá? A coisa começa a decolar e aí já era. Acessórios mais, não sei se precifica corretamente. Nós vamos ter um momento desse, tá? Hoje é um momento de conscientização para que vocês usem essas ferramentas. E para precificar, eu vou te dar a base da precificação. Para precificar, você precisa ter um bom fluxo de caixa e conhecer os custos da sua empresa. Quanto que a sua empresa custa hoje para ela ficar aberta por mês? Quanto que você paga de aluguel, de água, de luz, de internet, de folha de pagamento? Tudo que é fixo, de contador. Tudo isso. Quanto que custa, tá? Para poder precificar. Tem coisa da precificação que a gente nem imagina, mas depois que aprende não é difícil. Exatamente. Então o primeiro ponto é conhecer os custos fixos. Depois que você conhece os custos fixos, as coisas vão ficando mais fáceis e mais interessantes. Porque os custos variáveis, que são os custos de venda, tá? Você vai calculando, diminuindo, medindo, tirando. E quando, Felipe, se a live vai ficar salva, eu vou deixar ela salva por 24 horas aqui no Instagram. Tá? Então, o grande lance para o seu negócio funcionar é você ter uma precificação. Porque, gente, tem uma diferença entre margem de lucro e lucro real. Margem de lucro é o quê? É aquilo que você coloca na sua precificação e que você espera ter ao vender aquele produto. E o lucro real é realmente o que sobrou no caixa da sua empresa. E para a empresa do comércio, gente, no fim do ano, quando você faz a DRE, você faz a apuração geral de 12 meses, sabe o que você vai ter de lucro? Talvez você fique um pouco desiludido agora, mas o que é normal sobrar no varejo no fim do ano, no fim de 12 meses, é cerca de 20% a 30% de lucro no bolso da empresa. Então, eu tive uma pergunta na caixinha semana passada que fala sobre 100% de lucro. Margem de lucro é isso, eu posso colocar 400%, 500% de margem de lucro. Tá? Agora, o lucro de verdade, o que vai sobrar, depende de cada segmento. Se é comércio, se é indústria, se é atacado, se é varejo. No caso do varejo, do comércio, varejo é de 20% a 30% que sobra de lucro real, lucro operacional no fim do ano. Arlinho, um grande abraço para você, saudade, meu amigo, tudo bem? Um prazer ter você aqui, tá? Então, Guilherme, você estava falando de planilha de precificação. Eu desenvolvi uma planilha, a gente tem um método, uma metodologia que vai te ajudar, tá,
a preencher os campos, preencher quanto você tem de custo fixo, quanto você paga de imposto, né? Qual que é a taxa de custo fixo versus custos variáveis que eu preciso ter, tá? Quanto que eu passo de custo variável, quanto que cada caixinha representa, ou cada embalagem representa. Você vai detalhadamente colocar isso no planilha, tá? E ela vai te entregar o preço real do seu produto, depois de todos os custos, quanto que você quer de margem de lucro e quanto que vai sobrar para o bolso da sua empresa, tá? Então, aonde que a gente esbarra aí quando você tem problema para precificar? Às vezes, eu já atendi pessoas que compram, por exemplo, aquelas maquiagens, que são maquiagens de coleção de blogueira, da Boca Rosa, da Bruna Tavares e tal. E nesse caso, gente, você não tem muito o que fazer. Ah, Guilherme, eu posso usar a sua planilha para precificar? Ela não vai te adiantar muito, porque já vem tabelado, já vem com sugestão de preço, e o mercado segue aquilo ali. Então qualquer pessoa vai estar vendendo naquele preço. O que você pode usar para isso, para driblar o sistema, é fazer uma venda casada, adicionar um outro produto para aumentar o seu ticket médio e tal. Então aí é outro assunto, várias estratégias de venda, tá? Outra coisa que interfere na sua precificação é a sua persona e o mercado que você está incluído. Você já construiu a persona da sua empresa? Comenta aqui para mim, por favor. Você já tem uma persona construída? E você já tem quanto tempo tem que você construiu essa persona? Tá? Então, por quê? Porque a persona, ela muda de tempos em tempos. Durante a pandemia, a gente teve esse grande boom de mudança de mercado, principalmente de mudança de renda e de mudança de persona. Então, se você depois aqui, agora que a pandemia não acabou, mas as coisas se normalizaram, e se você, depois desse período de fechamento, de parada, de crise, de empresa que fecha, de empresa que abre, se você ainda não refez a sua persona, é melhor refazer. Por quê? Porque você pode estar perdendo uma fatia de mercado com essa precificação errada, tá? Ou você pode estar perdendo uma fatia que você já tinha ou deixando de ganhar uma nova fatia de mercado, tá? Então, para quem você vende? Para o público A, público C, público B, tá? Seu produto é sazonal, ele de tempos em tempos ele vem e entra, depois sai, tá? Então, isso interfere diretamente na sua precificação. E aí você precisa mapear custos, rever persona, preciso repensar na persona novamente, que mudou realmente. Gente, olha, de 2 em 2 anos ou 3 em 3 anos, obrigatoriamente você tem que rever sua persona, tá? Porque isso te ajuda a lucrar mais, te ajuda a vender mais e te ajuda a acertar nas estratégias de venda, de marketing, de publicidade, de propaganda. Você vai falar mais diretamente com a pessoa certa, tá? Então, se você não tem uma metodologia, porque qual que é o grande lance da precificação que eu mais recebo aqui, tá? O grande lance da precificação que eu mais recebo é: fulano, como é que você precifica seu produto? Ah, Guilherme, eu ponho 2,8 e multiplico pelo preço que eu comprei. E aí eu trago a pergunta: com base em que você fez isso? Ah, é porque fulano de tal faz assim, minha prima vende, faz assim, então me falou que assim é o correto. Com certeza, quem te falou está fazendo errado. E você está perpetuando o erro. Isso se você não tiver passado essa informação errada para outra pessoa. Então, pegar 2.8, 2.5, 1.7, 1.8 e acrescentar o seu produto é errado. É aquele velho papo que a gente fala: comprar por 10, vender por 20, 30. Isso é errado. Porque a gente já viu, já falei aqui um pouco atrás, o que você precisa mapear para poder precificar. Então, se você faz isso, é hora de repensar as suas ações, tá? É hora de parar de fazer isso e de entender
que existe uma metodologia para precificar e correr atrás de uma metodologia correta. Por quê? Porque hoje você pode estar simplesmente trocando moedas aí na sua empresa. Outro fator muito importante, tá, que você tem que analisar na sua precificação é o custo de adquirir um cliente e o tempo com que esse cliente passa por você, tá? Tudo isso faz parte de ter uma boa margem de lucro e uma precificação correta. Então, uma grande coisa, uma outra grande coisa sacada também é você entender o seguinte: se você não tem um contador, ou se você é MEI, talvez seja legal e esteja aí já pensando em migrar de situação tributária, então seja legal já procurar um contador, já trocar uma ideia com ele para buscar a melhor situação tributária para sua empresa, porque um contador, ele ajuda a gente a traçar e fugir dos problemas que a gente pode ter, os problemas fiscais e contábeis, já que a gente não conhece muito disso aí, tá? Então qual a classificação correta que eu devo dar para a minha empresa? Meu produto tem substituição tributária? Não tem. Qual o melhor estado para eu poder vender meu produto? Qual o melhor estado para eu poder comprar meu produto? Tá? Traga o contador para dentro da sua empresa e ele vai te ajudar a enxergar coisas que vão te fazer baixar custos e render muito, muito dinheiro, tá? Então vocês entenderam aí que precificar não é simplesmente multiplicar por uma taxa qualquer e por um número qualquer e colocar o produto lá na prateleira para vender, tá? Você tem que começar a olhar para dentro, tem que começar a olhar para essas questões e começar a entender que você tem uma empresa, que você não quer entrar nas estatísticas anuais do Sebrae, que são das empresas que fecham. Inclusive eu recebi uma pesquisa do Sebrae agora há pouco. Eu sou credenciado no Sebrae em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul também, onde a gente presta serviço para o Sebrae. E eu recebi uma pesquisa do Sebrae falando sobre as dificuldades financeiras das empresas para 2022. E uma das grandes dificuldades que eu vi na pesquisa, que eu olhei rapidamente, tá, é como gerir o financeiro e qual a melhor estratégia para poder buscar um financiamento. Tá? Então, se você conseguiu compreender a lógica da precificação, deixa um comentário aqui para mim, um coração, alguma coisa, porque nós já vamos passar para uma outra questão, para uma outra planilha, tá? Para a gente poder complementar o nosso pensamento e falar das 5 ferramentas. Então, eu já falei de 2. Fluxo de caixa, hoje, é a mais importante que você deve colocar para rodar aí no seu negócio. Tá? Uma planilha de precificação, que é desenvolver a metodologia correta de precificação, considerando todos os fatores que você precisa olhar. E, gente, vou trabalhar muito para facilitar essa linguagem, porque às vezes usa-se muita linguagem técnica, muita palavra difícil, que é exatamente do meio, e a gente precisa desmistificar isso, a gente precisa simplificar isso, porque eu acredito que o empreendedor pequeno, o cara que tem 1, 2 ou 3 colaboradores, ele não olha tanto para isso com preguiça de ter que lidar com palavras difíceis, com termos difíceis. E isso só prejudica o andamento da sua empresa. Tá? Então, quando você olha para isso com mais carinho e quando você entende a importância e a necessidade disso aí na sua empresa, você começa a decolar, a gerir sua empresa, a ver dinheiro sobrar para investir, para ir para o seu bolso e para fazer a sua empresa crescer e contratar, fazer chegar pessoas novas, gerar emprego, fazer a economia girar. Tá? Então, a gente sai aqui da planilha de precificação e começa a falar de uma outra ferramenta
que essa é uma ferramenta financeira contábil, que é a ferramenta DRE. Tá? A DRE, gente, que é a demonstração de resultado do exercício, como eu disse lá no início da live, eu vejo muitas empresas usando aí planilhas que elas mesmas fazem e denominam como DRE, mas, gente, não vamos bagunçar as coisas. Vamos usar as ferramentas corretas para que a gente possa ter resultados corretos e tomar decisões mais corretas ainda, tá? E a Jéssica está falando, muitas vezes não tem condição de buscar ajuda. Pois é. Então, Jéssica, essa simplificação que a gente está buscando é exatamente para isso, tá? Um feedback que eu recebi aqui no meu inbox foi, Guilherme, tudo que a gente vê são para os grandes. E pra gente, tá? Pra gente, a gente não consegue, a gente acha muito difícil e a gente não consegue enxergar metodologias que ajudem a gente. Então é esse que é o passo que eu quero dar junto com vocês. Então, DRE, o que faz a DRE? A DRE, ela te mostra exatamente qual o lucro que a sua empresa está tendo, tá? Para você ter uma DRE, você vai precisar fazer um balanceio antes bem feito e ter um bom fluxo de caixa, um bom controle financeiro, tá? A DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, o que ela faz? Ela te mostra todas as despesas que você paga antes de pagar os impostos. Depois ela acrescenta os impostos, todas as despesas depois de pagar os impostos, tá? E o que sobra de verdade do dinheiro da sua empresa. Ela, o ideal é que seja feita em períodos mais longos, tá? Não em períodos tão curtos. Então, pelo menos de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, mas anualmente é super interessante você fazer a DRE na sua empresa com a ajuda do contador e com as informações concretas e reais e confiáveis que você tenha na sua empresa, para você entender e desmistificar a grande ideia de que há 100% de lucro. Eu vou falar a mesma coisa várias vezes. Ei, Thalita, um abraço, obrigado por estar aqui, tá? E eu vou falar a mesma coisa várias vezes, porque quando a gente repete a mesma coisa várias vezes, as pessoas começam a martelar aquilo na cabeça. Então não existe 100% de lucro. E a DRE é uma ferramenta que te mostra isso. E como que a DRE te ajuda ainda mais? Tá? Ela vai te mostrar se os seus custos estão altos ou estão baixos, o quanto você tem pago de imposto, o quanto a folha tem onerado, tá, no lucro da sua empresa, o quanto os custos têm onerados no lucro da sua empresa. E, gente, tem uma conta muito simples, que é, se o custo hoje é alto, o lucro é baixo. Se o custo da sua empresa é baixo, o lucro é alto. Cleitinho, um beijo para você, meu amigo lá de Poços também, grande advogado lá da região, tá aqui prestigiando nossa live. Obrigado, Cleitinho. Tá? Voltando aqui. Então, gente, não confundam qualquer outro tipo de controle que vocês façam aí com a DRE original. Tá? A DRE, de fato, é uma ferramenta financeira contábil que, bem feita, ela vai te mostrar aí se você tem controle da sua empresa, se você está crescendo, se você tem condições de investir, quanto que está sobrando de fato de lucratividade na sua empresa, ou quanto você está tendo de prejuízo. E com isso, você vai conseguir tranquilamente tomar decisões corretas. Guilherme, o que eu preciso para fazer DRE? Primeiro passo, ter informações seguras e corretas. Segundo passo, ter a ajuda de um profissional, tá? Para apurar com você os números e, apurando com você os números, te ajudar a enxergar os panoramas
e a montar um planejamento tributário, financeiro, para fazer a sua empresa crescer mais, mas principalmente lucrar ainda mais. Alguém aí já tinha ouvido falar na DRE, na ferramenta DRE? Alguém já tinha ouvido falar no DRE ou ainda não? Alguém acha que alguém praticava? A Jéssica disse que sim. Tá? Então, esse é o grande lance. Se a sua empresa está saudável, na DRE ela vai te falar. Se a sua empresa não está saudável, na DRE ela vai te falar. Mas, gente, por que eu estou falando dessa ferramenta para vocês? Porque eu quero te mostrar, né, que apesar da DRE ser uma ferramenta um pouco mais avançada para você usar, eu quero te mostrar que se você não faz o básico, você não consegue chegar no avançado. Você não consegue pular etapas. Tá? É impossível pular etapas. Então hoje você precisa fazer o básico. E o básico, o que é? Colocar diariamente as informações corretas no seu fluxo de caixa. O básico, o que é? Analisar diariamente, semanalmente, mensalmente, os resultados de entrada e saída da sua empresa. Então, se você ainda não se preocupa com isso, esse é o momento, é o pontapé, é o start para poder fazer isso. Tá? E aí, outra ferramenta, além do DRE, que já é a quarta ferramenta que nós vamos falar aqui, outra ferramenta além do DRE, que a gente vê muitas pessoas falando, mas que é equivocado, é o balancete, tá? Eu já vi empreendedor pegando o fluxo de caixa, gerando um resultado daquele fluxo de caixa e chamando aquela ferramenta de balancete. Aquele pode ser um relatório gerencial, mas não um balancete, tá? É mais uma adequação que eu quero fazer com vocês. Como eu falei da DRE, a gente fala aqui do balancete também. Então, como eu disse, o contador é fundamental no seu negócio. E o contador, ele te ajuda a acompanhar a evolução das receitas e das despesas da sua empresa. Tá? Essa é uma ferramenta que é um pouco mais técnica mesmo, mas que é importante você ter na cabeça que quando você se organiza, quando você faz o básico, você consegue chegar no avançado e conversar de igual para igual com as pessoas e ter fundamentos para gerir a sua empresa. Tá? Tem alguém aqui que está na live que já comprou mercadoria errada, que já passou da conta em comprar e não deu conta de pagar? Tem alguém que está aqui que já fez compromissos financeiros sem saber sem ter uma projeção de faturamento para a próxima semana, para a próxima quinzena, para o próximo mês? Tá? Tem alguém que está aqui que não sabe exatamente quanto vai receber na próxima semana porque não controla isso? Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é um alerta, é uma abertura de olho, é um puxão de orelha no bom sentido, para que você possa olhar para a gestão da sua empresa. Tá? E entender que, além de empreendedor, você é empresário. Empresário toma decisões baseadas em fatos, baseadas em números confiáveis e informações confiáveis. Não se deixe levar pelo amadorismo que trouxe você até aqui. Eu tenho falado muito, tá, que anualmente o Sebrae faz aquela pesquisa que mostra milhões e milhões de CNPJs baixados, de empresas quebradas.
Riane, seja bem-vinda, Riane. Tudo bem com você? Prazer ter você aqui. E aí, quando a sua empresa entra naquela estatística, não tem volta, gente. Tá? Você vai fazer o que novamente? Você vai voltar para o mercado? E aí, você precisa assumir essa responsabilidade de que a empresa é como se fosse um filho seu, ou é um filho seu. E assim como você gera os filhos, quem não tem filho, que tem pet, assim como você gere ele, você tem que gerir a sua empresa. Você tem que cuidar do que entra financeiramente e cuidar do que sai. Você tem que ter um salário, porque a primeira pessoa da sua empresa a ser paga por ela tem que ser você. Tá? Não pode ser outra pessoa. Então esse, o Prolabore, esse é um assunto para uma outra live para a gente fazer, que é como tirar o seu Prolabore, tá? Que é como ter seu próprio salário e como não passar aperto e ficar sangrando o caixa da empresa. Então, gente, o balancete é uma evolução, tá? De tudo que entra e de tudo que sai. Tá? E por as informações que você pega nesse balancete, é que você vai conseguir fazer uma boa DRE e um bom balanço patrimonial. Nós não vamos falar de balanço patrimonial aqui hoje. Tá? Deixa eu ver nas minhas anotações aqui. Tá? Outra coisa, prioridade. Coloque isso como prioridade para o seu negócio. Tá? A última ferramenta que a gente vai falar, alguém aqui conhece a curva ABC? Alguém analisa a curva ABC do seu negócio? Tá? A curva ABC já é um relatório, já é uma ferramenta que ela é financeira e logística. Tá? A Jéssica disse que acompanha. Quem mais? Quem mais está por aí que acompanha a curva ABC? Responde aqui para mim, por favor. E aí, o que acontece? Quando você ignora um relatório tão importante desse, que é um relatório logístico financeiro, tá? Você deixa de entender aonde você vai investir, como você vai investir e também onde você vai gastar mais energia para poder fazer o seu estoque girar. A curva ABC, para quem não conhece, gente, é uma ferramenta de logística financeira que classifica os seus produtos. Então, o que ela te mostra? Ela te mostra que 20% dos seus produtos são responsáveis por 80% do seu faturamento. Então, ali, ela classifica 20% dos produtos que mais vendem. E aí ela classifica mais 35% dos produtos da linha B, que são intermediários, e o restante dos produtos da linha C. Tá? E aqueles produtos da linha C são os produtos onde você deve, de fato, ficar de olho neles. Gente, um abraço para a professora Kênia que entrou aí agora. Agora não pode falar bobagem não, viu, gente? Tá? Então, os produtos da linha C, eles estão ali, consumindo o seu investimento. Você já investiu, você já pagou, já passou pelo ciclo financeiro deles. Tá? Isso é uma coisa importante de você observar, que é o ciclo financeiro. O que é o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é ajustado, né, o que você recebe com o que você paga, é o ajustamento daquilo ali. Então, se, por exemplo, o seu meio de pagamento te paga com 14 dias e você paga o seu fornecedor com 7 dias, tem um lapso de 7 dias aí que desajusta o seu capital de giro. E aí você precisa realmente cuidar desse ciclo financeiro e fazer ele casar, tá? Para que quando entrar dinheiro, seja exatamente quando você vai precisar para poder fazer os pagamentos. Perfeito? Então, é só um lapso. Ciclo financeiro é outro assunto também que nós vamos falar bastante por aqui. Tá? E aí a gente estava falando da curva ABC, e a curva ABC, ela transforma ali os seus produtos em 3 classificações, A, B e C. E os produtos da linha A
São os seus produtos que mais vendem. Como eu falei lá no início, você vai entender, ter dados e conhecer, tá, quais os produtos que mais vendem, quais os produtos intermediários e quais os produtos que estão parados, consumindo ali o seu investimento, não fazendo o seu estoque rodar e fazendo o seu dinheiro ficar parado. E o que você vai fazer com isso? Você vai montar estratégias específicas para os produtos da linha C, tá? E estratégias também para os produtos das outras linhas. A linha A, eu costumo falar que quando você tem um produto da linha A, produtos da linha A que vendem muito, eles te permitem fazer muita coisa. Você pode casar eles com produtos da linha C. Você pode brincar com a margem de lucro para cima e para baixo. E quando você faz isso, você analisa, tá? Você se torna mais profissional, sai do achismo, tá? E toma decisões baseadas em números e em informações corretas, tá? Então, para quem não conhecia ainda e quem tem um sistema, geralmente os sistemas eles entregam lá, tá? Porque se você faz a venda e a emissão de nota toda pelos sistemas, Bling, Time, DevMaster e qualquer outro aí, ele faz essa contabilização. O que você precisa fazer é forçar lá no seu sistema, na parte de relatórios, tá? Aonde tirar o relatório de curva ABC, para que você entenda quais as saídas, tá? Quais os produtos que mais estão sendo vendidos, para que você possa tomar decisões de compra e de venda baseadas em números reais. Perfeito? Então, essas foram as 5 ferramentas que eu fiquei de trazer aqui hoje: fluxo de caixa, curva ABC, balancete, DRE e planilha de precificação. Eu quero muito agradecer todo mundo que passou por aqui, tá? Quem gostou, deixa um likezinho, um joinha aí para mim. E esse é o início da minha jornada como empreendedor digital aqui. Eu saí do mundo corporativo, vim aqui para poder trabalhar como consultor aqui mostrar o meu trabalho aqui nas redes sociais e me aproximar cada vez mais das pessoas que precisam fazer uma boa gestão financeira, das pessoas que precisam fazer uma boa gestão de pessoas e que precisam treinar, tá? O seu pensamento para sair do amadorismo e entrar de fato no mundo profissional. Vestir a roupa de empresário e analisar de fato a sua empresa como um produto que vai te sustentar e que tem que te dar lucro, tá? Quero agradecer cada vez mais a professora Kenny, um grande abraço, saudade, agradecer a Jéssica, Cleitinha, Nina, tá? Alô, Kiko, um abraço, Kiko, seja bem-vindo, entrou aí agora. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Gente, quem puder indicar aí o nosso perfil para os outros seus colegas empreendedores, vai ser um prazer receber vocês aqui. Eu já vi que já chegaram alguns seguidores novos aqui e a gente vai por aí tentando cada vez mais mostrar que gerir a empresa é um hábito, que gerir a empresa é saudável e que você, não importa se é uma empresa, não importa o porte da sua empresa, o tamanho da sua empresa, você precisa gerir para crescer. Tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço a todo mundo e até a próxima. Contem comigo.